A pessoa que é cristã, ela pode julgar? Sim, pode julgar, e eu vou explicar nesse vídeo por que que pode. Você está no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura e partiu para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o julgamento e vou dizer que sim, o cristão pode fazer julgamento e vou explicar qual é o julgamento. Para isso nós vamos usar subsídios que está nesse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. As questões número 46, Quem és? 75, Nas Casas de César. Além de algumas passagens da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Na questão número 46, do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos ensina, no terceiro parágrafo, a seguinte questão. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde social, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Neste caso em específico, nós estamos falando do julgamento social. Faz parte da ordem de quem vive, na política, ou seja, vive na polis, na cidade, de acordo com o contrato social, aquele já descrito por Jean-Jacques Rousseau. Nós temos assim, nesse julgamento social, o julgamento administrativo, que é feito tanto na esfera privada e também na esfera pública, o julgamento fiscal e também, claro, o julgamento judicial. Esse julgamento ele é essencial e ele tem que existir sim, porque faz parte dos objetivos e das atribuições desses agentes públicos. O julgamento ao qual nós vamos desenvolver nesse vídeo é sobre o julgamento moral. E dessa maneira, nós devemos dizer que existem dois tipos de julgamentos. Existe aquele julgamento condenatório, no qual nós já, além de julgarmos a pessoa, nós já definimos qual vai ser a pena que nós vamos aplicar a essa pessoa. Isso está definido por Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Agora, há um outro tipo de julgamento, que é o julgamento bom, que é aquele julgamento que está de acordo com as leis de Deus, as leis divinas, como queiram, escritas lá no livro dos Espíritos. E é o julgamento em que nós observamos o que é certo e o que é errado de acordo com o comportamento, palavras ou postura de pessoas ou entidades coletivas, país, cidades, enfim. Essa está na Epístola aos Romanos, de Paulo, capítulo 14, verso 13. Quando nós observamos que alguma pessoa está fazendo alguma coisa que não está de acordo com as leis de Deus, e esse julgamento é muito salutar, porque nós fazemos um julgamento, é nosso e não da outra pessoa. Nós nos envolvemos nesse julgamento de uma maneira em que podemos ver se realmente aquilo que foi feito seria bom para mim, se fosse comigo eu ia gostar. É uma reflexão que nós devemos fazer sempre, porque ela é salutar, ela define o nosso caráter e também, claro, nos ajuda na reforma íntima. Segundo a passagem bíblica da mulher adúltera, fica muito claro esse tipo de julgamento. Estava Jesus descendo no Monte das Oliveiras, quando uma turba o acompanhava e apareceram alguns fariseus segurando pelos braços uma mulher. Eles jogam essa mulher lá na frente de Jesus, uma mulher totalmente desamparada, sozinha, e falam que ela estava adulterando e que a lei de Moisés manda apedrejar até a morte a mulher que adulterar. Bem, Jesus, vendo aquela cena, deve ter passado pela cabeça dele, como que uma mulher adultera sozinha? Cadê o homem? E outra, Jesus sabia que na lei de Moisés está escrito que os adúlteros deverão ser executados. E os fariseus trouxeram a lei já totalmente imaculada para ele. Naquele momento a gente sabe que Jesus poderia ter transformado as pedras em areia. Sim. Jesus poderia ter feito aquela mulher desaparecer. Também. Jesus poderia, por exemplo, ter provocado uma tempestade, nuvens escuras e cheias de relâmpagos. Poderiam cair sobre aquelas pessoas, dispersando todo mundo. Sim, também poderia. Mas e a lição? Como é que ficaria a lição? Por isso Jesus preferiu dar uma lição.
fazer com que as pessoas repensassem essa atitude de julgar. Foi aí que ele disse: aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Ele fez com que cada um voltasse para dentro de si para rever as suas atitudes. Até que ponto a pessoa tem legitimidade para estar lá julgando uma mulher, sendo que eles também tinham muitos pecados nas costas. Foi nesse sentido que Jesus trouxe essa maravilhosa lição para nós, em que nós tomamos emprestado para falar sobre o julgamento. E julgar condenatoriamente a outrem é uma pedra que nós atiramos e que se volta contra nós. Conforme nos ensina Mateus, no capítulo 7, versos de 1 a 5. Não julgueis para não serdes julgados. A régua pela qual usarmos para medir os outros será a mesma que será usada para medir a nós mesmos. Então nós sempre devemos repensar nossas atitudes, até que ponto temos essa legitimidade de julgar condenatoriamente. O julgamento que se faça aí é ver que realmente uma pessoa cometeu erros, sim, mas e eu posso cometer esse erro também? Claro que não. Se é erro, por quê? Por que eu vou me submeter a essa pedra de tropeço? Não, jamais. Então eu observo essas atitudes e procuro fazer diferente, ou seja, procuro caminhar pelo caminho do bem. E nós, enquanto criaturas de Deus, nós temos uma visão limitada, usamos uma lente que não nos dá a visão completa. Muitas das vezes nós temos uma visão míope e totalmente ofuscada por paixões, vícios, dentre outros. Quem tem a visão completa de tudo, e tanto no tempo quanto no espaço, é Deus. Por isso que Deus pode julgar condenatoriamente, porque Ele sabe o que é bom para cada um de nós. E assim, submetidos ao julgamento de Deus, muitas das vezes nós acabamos por amar as penas que Deus impõe para nós, porque se nós formos realmente pagar na mesma moeda, nós não teríamos condições. Então Deus, que é todo justiça, mas também é amor e bondade, Ele nos ajuda nesse sentido, fazendo com que nós possamos pagar às vezes até a 100ª parte da pena a qual nós devemos. Voltando ao livro Caminho, Verdade e Vida, na questão 75, nas casas de César, Emmanuel também nos ensina o seguinte: a piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. A pessoa ela tem uma condição de vida melhor do que a minha. Ela pode possuir certos bens materiais que eu não possuo. Aí por isso ela é uma traidora? Não, de maneira alguma. Nós devemos repensar também esse julgamento. A pessoa que vai com umas roupas melhores fazer caridade, ela se veste bem, ela tem uma pele mais bonita, ela faz aqueles procedimentos, né, estéticos. Essa pessoa sabia que ela acaba atraindo outras iguais a elas para a causa espírita? E isso é muito bom, porque não é só de caridade moral que vive uma obra espírita, é caridade material também, precisa de contribuição, de dinheiro, precisamos comprar alimentos, roupas, cobertores, agasalhos para as pessoas necessitadas. E muitas das vezes, quando essas pessoas começam a fazer parte da nossa agremiação, a ajuda vem de forma até anônima, mas sabemos que são eles, porque eles têm mais capacidade de ajudar. E dessa maneira, nós conseguimos chegar de uma maneira mais efetiva ao nosso público-alvo, que são as pessoas carentes que passam por insegurança alimentar e sofrem nas noites de frio e tantas outras necessidades. Vamos lembrar de novo de Jesus. Jesus sentava-se tanto com as pessoas paupérrimas, mas também com os publicanos, os fariseus, enfim. Jesus não discriminava ninguém pela sua condição social. E do jeito que ele falava com um, ele falava da mesma forma com o outro. Ele não se deixava intimidar porque a pessoa era possuidora de bens materiais. Lembremos de Zaqueu, o publicano, que estava lá em cima do sicômodo e desceu para receber Jesus na sua casa. Zaqueu era um homem rico. Mais tarde, quem que Zaqueu reencarnou? Reencarnou como Bezerra de Menezes. Imagine se não tivesse aquele encontro lá. Olha só a importância da coisa, hein? E por fim, na questão 75, Emmanuel também nos ensina que não julgueis, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te
que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Nero foi aquele que incendiou sua própria cidade, Roma, nós sabemos dessa história. Supostamente foi ele que incendiou, é o que dizem, né, na história. Mas lá haviam pessoas que estavam tentando orientá-lo para que não tomasse certas medidas que poderia fazer o povo sofrer e até ele mesmo passar por grandes sofrimentos. Assim, durante toda a história, nós vimos que há pessoas que se infiltram nesses ambientes para tentar realmente fazer com que esses líderes tomem as melhores decisões. E isso acontece nos governos também. Então, se alguma pessoa é alinhada com esse ou com aquele segmento político, calma, não julgue, não atire pedras. Primeiramente, procure saber o que realmente essa pessoa faz, como que é o caráter dela. Aí sim, nós podemos repensar. E fazer o julgamento do bem, ou seja, ver a postura daquela pessoa e saber se aquele comportamento serve para mim ou não, se aquilo está de acordo com as leis de Deus ou se não está. Nós temos maturidade espiritual para podermos fazer esse julgamento e fazermos as nossas escolhas. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, curta esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo, por favor, se inscreva, é de graça, basta ter um e-mail do Gmail, tá bom? Comente, eu adoro ler seu comentário. Compartilhe esse vídeo, tá bom? E sempre lembremos, fazer o julgamento não condenatório, mas o julgamento em que nós possamos usá-lo para ser útil para nós, segundo a nossa evolução espiritual. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que me acompanhou até agora. Um grande abraço e tchau.